Olá, meus irmãos e irmãs, especialmente os meus irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Pintadas, nossos irmãos da nossa congregação em Campo Alegre, graça e paz. Segundo alguns especialistas da área da saúde, o Brasil está passando por uma grande crise sanitária. Sabemos que não é de hoje que o sistema de saúde do Brasil, o SUS, Sistema Único, vive em crise. Ela certamente se agravou ainda mais com essa pandemia. Tempos de crises são tempos desafiadores, de arroxos, de reajustes, mas também são tempos de grande aprendizado. Podemos dizer que a crise é também uma grande pedagoga. Ao lermos o pequeno livro de Ruth, tomamos conhecimento da história de Noemi e Ruth. Essas mulheres que passaram por dias difíceis, por tempos de crise. No verso 1 nós lemos o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. A crise aqui por causa da fome. Houve fome na terra. Mas Noemi também passou por uma grande crise na família. Dos versos 3 a 5 nós encontramos o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Crise também na família, morte, separação. No contexto de Noemi, de Ruth, certamente foram dias difíceis. A morte de Elimeleque e de seus filhos. Ela teve que passar por dias muito difíceis, dificuldades intensas, principalmente naquele contexto quando os homens eram os principais provedores. Porém, naqueles dias complicados, Deus cuidou do seu povo e lhe ajudou a superar a crise. O Salmo 46, o verso 11, diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O pequeno livro de Ruth está recheado de grandes lições espirituais. Eu quero, através dessa breve reflexão, chamar a sua atenção para algumas delas. Primeira grande lição: Deus não nos abandona nos tempos de crise. Deus não abandona você, Deus não abandona o seu povo nos tempos de crise. Ele levanta pessoas, meios pelos quais conseguimos superar a crise,
os tempos difíceis. Durante os dias mais críticos dessa crise, dessa pandemia, quando não tínhamos uma pequena noção dessa nova doença, não fora possível nos reunir para ouvir a palavra de Deus, para participarmos dos cultos comunitários. Mas Deus nos deu sabedoria para levarmos a palavra de Deus por meio da internet. Muitos ainda estão distantes fisicamente, mas conectados através das redes sociais, através da internet. Muitos irmãos estão sendo abençoados nesse dia, através de reflexões, transmissões. Deus não nos abandona nos tempos de crise. Ele provê meio, Ele levanta pessoas, Ele mostra a saída. Ele está conosco também em meio às crises. Mas uma segunda lição que eu quero chamar a atenção, passar para você, é que Deus nos consola na crise. Uma segunda verdade é essa: Deus nos consola em tempos de crise. No capítulo 2 de Ruth, no verso 13, lemos o seguinte: as palavras de Ruth: disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falastes ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Essas palavras de Ruth foram direcionadas a Boaz, um resgatador. E ainda no capítulo 4, no verso 15, lemos o seguinte: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Deus consolou Noemi e concedendo um neto especial, Obed, e ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Noemi foi consolada na sua velhice com o nascimento de Obed. Essas mulheres foram consoladas pelo Senhor com o nascimento de Obed. Mas por último, uma terceira lição é que em tempos de crises Deus manifesta a sua benevolência. Ele manifesta a sua bondade. Ainda no capítulo 2, o verso de número 20, nós temos aqui o registro das palavras de Noemi. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais: Noemi, esse homem é nosso parente, parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente. As palavras de Noemi, ela disse: não tem deixado a sua benevolência. Naqueles tempos de crise, Deus manifestou a sua benevolência. Benevolência significa afeto, estima, boa vontade. Eu quero seguir nessa linha de pensamento. Deus demonstrou a sua bondade para com Noemi e Ruth. Deus providenciou um resgatador para Ruth, para Noemi. E o resgatador
fora Boaz. E de Boaz veio Obed. E sabemos que esses dois personagens fazem parte da linhagem, da genealogia do nosso Senhor Jesus. A vida continuou e Deus levou adiante seus santos propósitos. Em Gênesis 3,15, ele prometeu que enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente. E ele veio, Jesus, o resgatador. Deus manifestou a sua bondade. A maior demonstração da bondade de Deus foi a morte do seu Filho Jesus, o nosso resgatador. Com a sua morte, ele pagou o preço do nosso resgate para nos conceder salvação. Quando estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, o Senhor enviou o seu Filho bendito. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nesses tempos de crise, continue firme no Senhor. Lembrando, Deus não nos abandona nos tempos de crise. Deus nos consola na crise, em tempos de crise. E Deus manifesta a sua benevolência, a sua bondade. Ele provê, ele mostra a saída. A minha oração é para que Deus aplique essa reflexão ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Essa foi mais uma reflexão com o propósito de fortalecer a sua fé. Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.